Em nome de Jesus. A parábola do amigo. Vamos ler a parábola do amigo. Tudo bem com você, igreja? O que eu falei aqui não é para entristecer. O que eu falei aqui é alegria no Senhor, é a nossa força. Amém? A parábola do que, irmão? A parábola do que, irmão Leandro? Amigo. Quem de vocês aqui já teve aquele amigo chegado assim, falar, poxa, esse aqui é meu amigo, né? Posso estar distante, mas é meu amigo, né? Amigo não é aquele que está toda hora ali te rodopiando, te batendo nas costinhas, né? Ou indo em momentos importantes na sua vida, não. Amigo é muito mais profundo, muito mais verdadeiro. A parábola do amigo. Dai-nos graça, Senhor. Lucas. Se eu parar aqui e chorar, vocês não se entristecem não, viu? Porque eu estou cheia do Espírito Santo, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como eu estou muito bem com o Senhor. Quem achou a parábola do amigo? Lucas 11. O que está escrito aí? Lucas 11, versículo 5. Disse ainda Jesus, qual entre vós tem um amigo, e ele for procurá-lo à meia-noite, e ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando o criado, procurou-me, e eu nada tenho a te oferecer. E o outro lhe respondeu, lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não te levantar para dar-lhes, por ser um amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que tem bate, abrir-se-á. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo aquele que vos pedir. Ai, que lindo, não é? A parábola do amigo importuno. A parábola do amigo. Dá um aí. A parábola do amigo. A parábola do amigo. A parábola do amigo chato. A parábola daquele amigo que incomoda. Aquele que não tem o simancol que fala, né? Ai, a parábola do amigo. Interessante que Jesus ainda fala o amigo, né? Isso aqui, se você ler um pouquinho mais adiante, assim, os versículos mais para cima, Jesus está ensinando aos discípulos como orar, né? Ele fala, aquele que, Senhor, nos ensina a orar, tudo bem, eu vou ensinar vocês a orar. A oração é essa, né? Vocês não ouviram já essa parábola? Vocês já não ouviram esse significado? E aí eu perguntei para Jesus, para Deus, Senhor, como é que Jesus conseguiu arrumar tanta parábola, né? Porque ele chegava, sentava no meio dos discípulos, imagine um certo lugar, imagine essa situação do senhor da vinha, o senhor da fazenda, o senhor do... Imagine! Aí as pessoas começavam a imaginar.
né? Mas o que acontecia? Jesus, antes de fazer qualquer parábola, ele analisava cada morador da onde ele passava. Ele tinha tempo de sentar e ficar analisando o feirante, ele tinha tempo de analisar o cobrador de imposto, ele tinha tempo de analisar o vendedor, ele tinha tempo de analisar a mulher, a mãe, a amante, ele tinha tempo de analisar o dono da casa, ele tinha tempo. Então, quer dizer, ele pegava essas coisas mais simples e traduzia em parábolas e passava para o povo, né? E o povo ficava ali admirado, assim, como pode? Como pode o Senhor falar, o Senhor Jesus falar dessa maneira? O Senhor Jesus, ele falava com maneira simples para que as pessoas entendessem o dia a dia delas. E hoje o Senhor traduziu e falou para mim, filha, eu já estou procurando um amigo. Qual de vós já não procurou um amigo? Ou qual de vós já não teve um amigo no momento mais difícil na vida de vocês? Né? Eu lembro que uma vez eu chorei muito, muito por uma situação, foi até a situação da Márcia. Ela me convidou para ser madrinha de casamento, e no último dia ela foi para Londrina não, para Marília, que ela ia casar lá, e o religioso ia ser aqui. E ela me convidou, vamos, pastora, com a gente, que não sei o quê. Falei, irmã, eu não posso, infelizmente. E o noivo dela lá alugou um sítio, foi uma festona assim, né, de amigos. Ele queria que só os amigos participassem. E ela, nesse momento, ela me convidou porque ela achou que, no momento, né, eu era amizade para ela. Então, eu não pude ir, vamos dizer assim. Mas, quando eu estava indo para Juquitiba, que nós estávamos fazendo o culto lá, eu recebo um telefonema, dentro do ônibus, falhando, lá de Marília. Pastora Alexandra, oi, tudo bem? Aí era o noivo dela falando comigo assim, olha, tá tudo bem? E aí? Vocês estão vindo para cá para casar, que eles iam casar no sábado. Aí ele falou assim, se der tempo a gente vai. Eu, como assim se der tempo? Né? Aquela coisa de mulher, mas o vestido já está alugado, você está doido? Né? Aquela brincadeira, ele falou assim, olha, porque a minha mulher, já era a mulher dele, que ele tinha casado num religioso, no civil. A minha esposa está no hospital na UTI. E aquilo foi um baque muito grande para mim. Né? Como assim? O médico descobriu que ela estava com leucemia e com problema, e os rins dela estavam parados. E ela tinha que fazer o quê? A hemodiálise. E ela não pode ir para São Paulo. Mas nós já estamos casados. Se ela aguentar, nós vamos adiar aqui em São Paulo e depois nós vamos casar adiante. Ali as minhas lágrimas caiu. Eu não sabia o que falar para aquele marido que estava pedindo ajuda para mim. Eu falei, amigo, fala para ela que eu vou orar por ela. Vocês vão casar. E ali, ele falou comigo, chorando e conversando comigo, eu tentando acalmar ele e segurar minhas lágrimas. Naquele exato momento, eu tive uma vontade tão grande, mas tão grande de estar ao lado dela, de poder estar segurando a mão dela e falar, amiga, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. E aí eu lembrei o quanto ela insistiu para que eu fosse. E eu não pude ir por causa dos meus compromissos aqui em São Paulo. E eu me senti totalmente, falei, meu Deus, e agora? E aí o Senhor falou assim, ora por ela. E eu falei, não, vocês vão vir para São Paulo, vocês vão casar sim. Vocês vão vir para casar. E ela, não, mas ela está com aquele catéter, que não sei o que, eu não sei falar muito os nomes de medicina, tá? E ela está muito, não, vocês vão vir para São Paulo, o casamento de vocês não vai ser adiado. Ela não vai morrer. Porque ela tinha sentença de morte. O médico tinha dado. Os médicos não queriam dar alta para ela. Resumindo. E naqueles dias, nos últimos dias assim, eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa eu liguei, consegui falar com ela no hospital, tá? E aí na sexta-feira ela estava vindo para cá, para casar. Um sábado, é uma viagem de 5 horas, Marília até aqui, né? Dizem, né? Eu nunca fui ainda em Marília. Mas ela veio, se arrumou, né? E aí ela entrou pela igreja, eu não sei quem, ninguém aqui foi comigo, né?
como posso dizer? Quando eu vi aquela menina entrando pela igreja, eu me alegrei no Senhor. Não que eu não se alegre, eu me alegrei porque eu vi uma pessoa vencendo os obstáculos da vida, vencendo o preconceito e a sentença de médicos dizendo que ela não ia sair daquele hospital com vida, com um vestido de noiva para concluir o sonho que Deus gerou no coração dela. E ela arrumava assim constantemente o vestido dela, e ali ela entrou, ali ela foi muito feliz, o casamento foi muito lindo, muito obrigado, os anjos estavam ali comemorando, tum. E eu abracei ela, porque aqueles dias de quarta, que eu lembro que era o culto quarta-feira lá, né? Quarta, quinta, sexta, eu fiquei o tempo todo pendurada no telefone, conversando com ela, tentando fortalecer ela, falando com ela, e ela, não, tudo bem. E aí eu lembro que eu falei uma palavra que eu falei, muito obrigado. Ela falou, obrigado por quê, pastora Alexandra? Por você me chamar de amiga. Por você contar comigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Muito obrigado por eu fazer parte desse momento com você. Porque eu vou falar uma coisa, amigos e amigas. É muito fácil nós fazermos parte de momentos de alegria das pessoas. Comemorarmos, brindarmos, rimos, estamos... Mas no momento difícil, poucos querem compartilhar. Poucos querem saber. Nem se for um telefonema, mas como é que você está? Você já sabe como a pessoa está. Eu vou te falar uma coisa, ela está mal, ele está mal, cara. Mas você procurou, ou você teve um amigo a quem procurar. E eu me fiquei muito feliz, não só com ela, deixa eu falar uma coisa, mas em momentos da vida de vocês, em que vocês viram em mim uma amiga. Amiga, eu preciso falar. Amiga, eu já sei. Tem uma irmã que deve estar falando comigo, a irmã Conceição. Eu sei que você é muito brava, levou barato. Eu sei que você vai falar um monte pra mim, mas você escuta a gente, pastora. Você é uma amiga. Irmã Conceição, além de ser brava, e você ainda tem a coragem de ligar para mim e perguntar a minha opinião. É porque você é amiga, pastora. Você fala pro bem, não fala pro mal. Deixa eu ver uma gracinha, ela. Olha que aquela mulher escuta de mim, hein, gente? Vocês não têm ideia. Mas voltando à mensagem, amigos de Deus, amigos de Jesus. Vocês aqui muitas vezes foram procurar amigos ou amigas, bateram na porta para falar do problema de vocês, das situações de vocês. Teve uns que ouviram, teve outros que não estavam dispostos mais a ouvir os seus problemas. Né? Teve pessoas que falaram, não quero mais. E eu vou te falar algo, esses não eram seus amigos. Esses não eram seus amigos. Porque uma pessoa que não tem mais a paciência de ouvir vocês, não são mais amigos. E aí que você tem que fazer o quê? Tornar o seu olhar para Jesus. E nele você vai encontrar o verdadeiro amigo. Quando esse homem vai bater na porta da parábola, que a irmã Valdirene acabou de ouvir agora, quando Jesus cita essa parábola, ele bate a porta para pedir um pedaço de pão para aquele amigo. Ele vai pedir alimento para o amigo que acabou de chegar na casa dele. Agora imagine, o homem está dormindo, ele, sua família, mas aqui não cita a primeira pessoa, não cita que ele tem família. Ele abre a porta, recebe, colhe aquela pessoa. Ele provavelmente conversa com aquela pessoa, provavelmente ele tem um diálogo com aquela pessoa, e ele consegue entender que aquela pessoa não precisa só de uma moradia, ou só de um abrigo. Essa pessoa precisa muito mais do que isso. Ele precisa ser saciado a sua fome. Ao ponto dele abrir o armário dele, abrir as coisas onde os depósitos de alimento, ele vê que ele não tinha nada. Mas ele lembrou, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Não, amigo, não precisa se preocupar comigo. Eu só preciso dormir. Porque dizem que quando a gente dorme, a fome acaba, né? Nesses rapazinhos que vivem na rua,
se fumam droga, porque eles dizem que vem o sono e aí eles voltam a dormir. Ou alcoólatra, tomam muita bebida. Por quê? Porque aí vem a fome, eles dormem. Então, não, amigo, não precisa importunar o seu vizinho. Só me dê um canto para mim dormir. Eu só preciso de dormir. Quem sabe amanhã a gente pode ver isso. Mas aquele amigo, conhecendo a necessidade do viajante, vamos dizer assim, a necessidade daquele homem que bateu na porta dele, porque sabia que ele era um amigo que ia atender a necessidade dele, ele foi importunar o outro amigo. Essa passagem hoje mexeu muito comigo. Né? E aí, ele bateu na porta. Amigo, o vizinho, quem é? Sou eu, o teu vizinho. O que tu queres aqui numa hora dessa? Eu preciso falar contigo. E amigo, me arruma um pedaço de pão. Não precisa ter manteiga. Não precisa ter nenhum tipo de geleia ou algo. Não precisa. É só um pedaço de pão. Para me saciar a fome de um amigo meu que acaba de chegar de viagem. O outro amigo, não sei se reclama, se levanta a voz, mas ele deixa bem claro. Não vou. Já é tarde, não vou me levantar. Os meus filhos já dormem, os meus filhos já estão dormindo. Você, ouvindo essa passagem, você pode interpretar que aquele amigo não queria atender o outro amigo. Como muitas vezes, de repente, você ligou para a casa de alguém, ou foi até a casa de alguém buscando um conforto, buscando talvez uma moradia, buscando um prato de comida. Quem já passou por essa fase? Eu já. Ninguém foi na casa dos outros para comer, gente, só eu. Que vergonha! Não, glória a Deus. Eu lembro quando eu era do mundo, né, da balada, tá? Tinha dinheiro para beber, tinha dinheiro para fumar. Aí quando abriu o armário não tinha nada. Domingo então, meu Deus, tinha dinheiro pra tudo. Mas quando ia chegar no outro dia, e o almoço? Não tem arroz não, não tem feijão não. Aí então vamos na casa do nosso amigo. Aí nós tínhamos um amigo mesmo, camarada, gente boa. Nós chegava lá, eles estavam com o prato na sala. E eu e Henrique assim, ó. E aí? E aí? Senta aí, irmão. Senta aí, irmão. Já a gente sai daquele rolê tomar as brejas. E a gente com o estômago dava nó no fígado. Quer dizer, o fígado já estava com nó, né, gente? Mas é tempo, a gente que não sabia. Mas o estômago estava... Por isso que eu era magrinha, gente. E vocês me conheceram quando eu era magrinha. Eu achava que aquilo era saúde. Que aquilo era fome mesmo. Resumindo, e a gente passamos por isso. De muitas vezes, tinha vezes que nós saíamos daqui e até no Jabaquara, para minha mãe fazer uma cesta básica, porque nós não tínhamos o que comer. E aí, como nós cuidávamos da minha mãe dava, da minha irmã, minha mãe doava a cesta básica para mim. Se eu não tivesse minha irmã, eu estava pega, né? Ainda bem, grande foi meu livramento. Olha como Deus é amoroso conosco. E já passei por isso. De ir na casa da pessoa e muitas vezes se recusar um prato de comida. Não só um prato de comida, como outras coisas. Amigo, me cede isso, eu vim aqui pedir. Não tenho para te dar. Então vamos. Pensei que... Aí você fala, mas amigo é só aquele que dá? Não, amigo também é aquele que fala não. Mas lógico que nós não vamos comparar o amigo do mundo com o amigo hoje que nós temos em Cristo Jesus, amém? E ali, né, o amigo fala, voltando ao amigo aqui, ele bate e começa a importunar. Jesus deixa bem claro, aquele homem importuna o outro. Amigo, poxa amigo, eu não estou lendo nada daquilo que eu escrevi de manhã. A partir do momento que aquele homem começa a importunar, você tem um amigo desse. Você sabe que ele está dentro de casa, você está apertando a campainha e ele não vem te atender. O que eu e você temos que fazer quando a pessoa não quer nos atender? É ir embora.
Só a Valdirene vai embora e a Helenice, o resto não vai embora. Vocês ficam até o final, até a pessoa atender. Vocês são shopping. Ainda bem que na casa não tem campainha. Pelo contrário, agora tem um portão de aço. É só bater. Não sei quem perguntou para o Henrique. Poxa, você não colocou campainha, Henrique? Precisa. Com esse latão aí. E aí, eu fiquei analisando hoje o Senhor. Mas por que esse homem importunou tanto esse vizinho dele? Aí Jesus falou aqui, no meu ouvido. Sabe por quê, filha? Porque ele sabia que ali dentro ele tinha um amigo. Ele tinha um amigo, e não era amigo de bar, não era amigo de balada, não era amigo só nos momentos em que era importuno para ele, mas nos momentos especiais da vida dele. Por isso que aquele amigo continuou batendo. Amigo, eu sei. Porque ele sabia que tinha gente boa do lado de dentro. E aquele amigo, quando fala, olha, já é tarde, não me importune, porque os meus filhos já dormem. E aí eu perguntei para Jesus, o que tem a ver os filhos com um amigo que está batendo na porta? Eu vou lembrar. Quem aqui já morou numa casa de 2 cômodos? Com bastante irmão? Você saiu de manhã para trabalhar, o seu irmãozinho menor dormindo no chão, o seu pai e a sua mãe dividiram uma cama com mais 2 ali no meio, porque tem que ter como é que chama? Uma taxa no meio, o último da taxa, né? Um que dorme na beirada, outro que dorme no canto. A minha irmã, ela dormia no canto, imprensada, coitada. Imagina, a minha mãe, o pai dela, né? E muitos anos eu dormia, talvez com a minha mãe também, né? Dormi com a minha mãe. Só que vocês tiveram a oportunidade de dividir 2 cômodos, a cozinha e quarto, né? Provavelmente, era isso? Não dormia no chão? Muitas vezes nós chegamos a dormir no chão. É tempo bom, gente, né? Que aquele aconchego daquele lar, os irmãos um em cima do outro, um sentindo o pé do chulé do outro, aquele colchão de capim, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Então eu não estou sozinha nos pensamentos, não. Colchão de capim. Agora vamos imaginar o seu pai recebendo um amigo dele, o amigo batendo na porta, insistindo, pedindo um pouquinho daquele leite, daquela cabrita que fica lá no finalzinho, sabe? Vamos dar um pouquinho desse leite porque o meu filho está com fome. E seu pai sabendo que se ele abrir, ele tem um processo para fazer. Ele tem que sair da cama de manhã ou da rede, né? Aquela rede. Se ele põe o pé, ele sabe que ele vai pisar na cabeça de um. E ele fala, amigo, não me importuna porque os meus filhos já dormem. Só que melhor ainda, o amigo do lado de fora não foi embora porque ele sabia do que tinha do lado de dentro. Ele sabia que os filhos talvez estavam espalhados no chão. Ele sabia o processo que esse amigo tinha que fazer. Por quê? Porque antes do sol se pôr, aqueles amigos sentavam e conversavam. Amigo, você não sabe a situação lá em casa como é que tá? Os meus barriguinhos dentinhos dormem tudo no chão. Tem uma lá, quando pega no meu pescoço para dormir, não larga mais, né? E quando levanto da cama, cadê painho? Cadê mainha? Então é melhor nem mexer. Não foi assim no seu tempo? Hein, Maria José? Valdirene, 7 irmãos, né? Com você. Esqueci de contar você. Brincadeira. Né? Na casa do Deus, acho que de vez em quando continua assim. Um dorme no sofá, outro dorme na cama, outro dorme não sei aonde. Gente, é coisa boa. E você, Elisângela, você está lendo aí a vida, amiga? Você passou? Não, sua casa não era muita gente, não? 2 irmãos. Dormia na rede, né, irmã Maria José? Beliche. É que o Davi não veio hoje. Eu vou contar como é que era a casa do Davi. Eu sei porque eu dormi muitas vezes lá. Era 2 beliches
uma num canto, outra no outro, a cama da minha tia no meio, e era assim, 2 em cima, eu e minha prima em cima. Nós ficamos tanto tempo junto, que hoje ela não quer nem ficar mais perto de mim. Ela dormia de um lado, eu do outro, embaixo da minha Raquel, com a Inês, do outro lado dormia o Davi, com o Arão, e em cima dormia o meu primo, que era o mais, vamos dizer assim, o mais que já estava curtindo, já malandrão, então já chegava à noite, pulava, então, que era o Levi. E tinha a Glaucia dormia com a minha tia, na cama, e quando tinha espaço, fora a minha tia e o meu tio, cabia mais um. E fora que tinha um corredorzinho, que é, né? Aquele corredorzinho pequenininho, cabia um colchãozinho ali ainda. Vou falar da cozinha? Quer mais? Tem cozinha ainda. E aí quando nós começamos a crescer e ir para a cozinha. Agora você imagina, isso todo mundo num quarto. E não vou falar que é quarto. Um quarto. Agora eu imagino o meu tio levantando da cama. Por isso que agora eu entendo que ele fala, vai lá, Severina, pega água para mim. Por isso que ele sabia a dificuldade de levantar da cama. Esse homem, não é que ele não quis atender o amigo dele, é que ele tinha dificuldades para chegar até a porta. E aquele amigo que bateu, falou, não, eu vou ter que incomodar. Ele é um bom amigo. Esse amigo vai me ceder. E o mais interessante, o mais bonito de tudo isso que eu vejo nessa amizade, desse trio de amizade, é que um se preocupou com o outro. O meu amigo veio de longe, ele está com fome, eu não tenho que ceder. Eu vou em busca para o meu amigo. Eu vou buscar para o meu amigo. Mesmo que eu vou importunar o meu melhor amigo, mas eu vou buscar para esse amigo. Vocês estão entendendo a mensagem? Não é buscar quando me interessa. Não é ter quando me agrada. Sabemos que todos nós temos os nossos limites. Talvez o limite de se levantar para adorar a Deus. Talvez limite para chegarmos até aqui. Talvez limite para lermos a Bíblia durante a semana. Porque trabalhamos demais. Vivemos demais. Pensamos demais. Raciocinamos demais. Mas esses amigos aqui, eles ultrapassaram. Eles ultrapassaram. E o mais bonito que eu vejo desse amigo que recebeu o viajante, que era o seu amigo, nenhum momento ele foi buscar ou se humilhar para ajudar a ele próprio. Ele foi se humilhar para buscar ajuda para o seu amigo que acabou de chegar. E não é qualquer um que dá abrigo ou pousada. Vou agora um pouquinho para minha avó. A minha avó era uma figura. A minha avó era racista. Mas graças a Deus Jesus curou ela nos últimos dias. E foi com o Henrique. Ela pegava na mão do Henrique, beijava o Henrique. Minha avó não podia ver um preto que ela atravessava a rua, falava que o dia ia ser uma noite. Por que foi? Não era gato preto, era um preto. Era preto. O quê? O gato? Não. Passou um negão lá, uma negona lá, ixi, nem quero ver. Mas a minha avó era uma figura, assim, tremenda. Porque ela via aquelas mulheres com sacolas, pedindo um abrigo, pedindo uma moradia. Ela automaticamente, era coisa dela, arrumava um cantinho. Essa noite você vai pousar aqui, tá? Quantas e quantas vezes nós acordávamos, íamos para o banheiro, íamos para a escola, ou ia acordar para fazer os nossos deveres, os meus tios acordavam e falavam, mãe, quem é aquela pessoa que está lá embaixo? Meus tios iam lá no quarto da minha avó. A mulher estava passando aí pedindo um pouquinho de comida, aí eu já ofereci moradia uma noite para passar a noite. Quem sabe, né, meu filho? E pior de tudo, ela saía escalando cada um dos meus tios para dar dinheiro, para dar minha passagem para a mulher voltar para a cidade dela. Ela era uma figura. Ela não tinha medo de colocar qualquer um dentro da casa dela. E olha que nós éramos pequenos, né? Eu lembro várias cenas da minha avó acomodando pessoas
ali. A gente ficava até meio assim desconfiado. E o pior, a gente pegava amor pelas pessoas que ela colocava dentro da minha casa. E meu avô falava assim, mas Carminha, e se a pessoa for um ladrão, aquele vocabulário, né? Não, Zé, é de bem, Zé. A bichinha estava com fome. E muitas vezes ela comprava passagem, meu avô comprava passagem, mandava a pessoa voltar porque eram pessoas de longe, do interior, do norte, e meu avô e minha avó era pernambucana, e meu avô, era mistura de pernambucano com baiano e nortista, e, como é que chama? E holandês, ela era misturada total, mas sempre eles estavam ajudando. Agora eu e você, temos essa coragem? Hoje. Abrimos a nossa porta, prepararmos um lugar e falar, dorme aqui. Não temos, irmãos. Não temos. Sinceridade não temos. Eu lembro que uma vez eu preparei uma pousada para uma amiga minha. Aí ela olhou assim para mim e falei, mas amanhã de manhã você vai sair daqui e resolver sua situação. Mas eu já estava no outro dia mandando ela embora, sabe? Ouviu? Você tem uma briga essa noite, mas a partir de amanhã você vai sair daqui já resolvendo a sua situação, tá bom? Um dia também, um amigo do meu amigo, que é meu marido, Carlinhos, gente boa. Ele estava dormindo na rua, um rapaz trabalhador decente, e de repente ele se envolveu com a prostituta, né, e de ir em casa de puteiro, e se envolveu com a prostituta, aí ele saiu, pegou na mão da prostituta e falou, eu vou casar com você. Aí ele pegou a moça de programa e levou para casa dele, para casa dos pais, apresentando a garota de programa. A irmã reconheceu, mas Carlinhos, essa daqui não é aquela que era, não é mais. Aí a família mandou ele para fora de casa. Aí onde ele foi bater? Em casa, né? E o Ig, como nós somos muito amigo dele, aí ele, não tenho pra onde ir, tá? Eu, não, fica aí, naquela sala que vocês até frequentaram lá. Aí eu conversando, como eu não era uma menina boba, conversando com a menina, tá? E aí eu manjei, eu falei, você é garota de programa, né? Sou. Uma coisa que eu admirei nessa menina, ela foi sincera comigo. Ela falou, ela não tentou me enrolar. Ela não tentou me induzir. Não, ela falou, sou. O seu amigo chegou e falou, me ofereceu uma vida diferente, eu abracei. Você vai ficar em casa porque você foi sincera. Porque se você não fosse sincera comigo, e eu te pegasse, ou ficar sabendo pela boca de outra pessoa, você ia tomar vamos dizer assim, umas porradinhas, ia falar outra coisa, umas porradinhas, eu ia jogar você pra fora, e você nunca mais ia pisar um pé na minha casa. Porque na minha casa só entra pessoas de bem. Né? Só era pessoa de bem, tudo embriagado, mas é tudo de bem. E nós demos abrigo para essas pessoas. No entanto, que eu vou te falar uma coisa, essa menina respeitou melhor do que muitas amigas minhas. Ela respeitou meu marido, respeitava as posições dela dentro de casa, era melhor do que muitas amigas que nós andávamos junto. Não é porque uma pessoa, ela é ou vive um programa, que ela é uma mulher sem caráter. Não confunda, irmão. Não confunda isso. Já tive amizade com garotas de programas e eu sei como é. Não presta garota de programa. Talvez presta mais do que uma mulher casada. Porque ela sabe. Ela sabe como ela deve sair, como não deve. Não estou falando todas também, tá? Nem todas também você vai pegar lá e colocar dentro da sua casa. Não é assim que funciona, tá bom? Eu quero que ouvir um glória a Deus, um aleluia, se alguém está entendendo a mensagem de hoje. Amigos. E não é para qualquer um que a gente dá. Abre as portas. Mas esse que chegou não era qualquer um. Era amigo. Ele pediu uma pousada e o amigo cedeu. Eu acho que
E aí, eu estava conversando com o Senhor Jesus essa manhã. Aí eu falei para Jesus, Jesus, por que então muitos líderes, muitas pessoas ensinam que nós temos que importunarmos as pessoas, ou talvez até mesmo aí a porta do céu, para que nós venhamos receber. E sendo que a mensagem que Jesus me trouxe foi que o amigo que cedeu o outro amigo é porque eram amigos e eles gostavam de ajudar um ao outro. E aquele amigo não desistiu de bater na porta daquele amigo dele, porque ele sabia que ali dentro havia dificuldades, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, o amigo ia levantar, ia se retirar, ia vir atender, ao ponto de atender. Quando ele abriu a porta, o amigo olhou para ele e falou, eu sabia que você ia vir me atender. Eu sabia que você não ia me deixar aqui plantado, porque você é meu amigo. Você está à disposição nos momentos difíceis, nos momentos alegres da minha vida. Amigo. E aí eu levo essa mensagem agora um pouquinho para Jesus. Alguém pega um papel higiênico para mim? Ou senão eu vou, peraí. Muitas vezes nós buscamos em Jesus aquele que vai providenciar as nossas vidas, aquele que vai nos dar, aquele que vai nos enviar, aquele que vai cumprir todas as promessas que os profetas, que as profetisas dessas gerações falaram, aquele que vai me trazer muita riqueza, aquele que vai me trazer muita prosperidade. E nós vemos Jesus dessa maneira, pelas pessoas citarem os benefícios que Jesus tem. E aí eu consegui ver na palavra de Jesus que Jesus, além de ele ser o nosso irmão, ele é o nosso amigo. E um amigo fiel. Ao tal ponto que ele se entregou por amor a mim e a você. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Zacarias 13:6 e lesse em bom som. Zacarias, fica depois de Agila ou Ageu? Zacarias, 13:6. O que diz aí Zacarias 13:6? Amigo ou amiga? Se alguém lhe disser, feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, as feridas porque fui ferido por causa dos meus amigos. E Zacarias estava trazendo essa palavra para o povo. Virá aquele que mostrará as suas feridas. E ele vai responder. E vão perguntar para ele, que feridas são essas? Aí ele vai falar, essas feridas foi o que fiz na casa dos meus amigos. Eu aprendi que as feridas que Deus pode nos proporcionar, elas muitas vezes não são para a morte, mas são para a vida. Para que você amanhã possa chegar aqui na frente, que nem sábado passado, poder falar das suas feridas e se expor e saber que de dentro de você foi curado. Há marcas, não vamos negar que não há marcas no que nós passamos ou nas situações que nós estamos passando, mas foi por amor, foi por amizade. Jesus permite que em mim e você ainda possa ter marcas das feridas para ele falar, amigo, é para você suportar e superar. Saber que eu estou com você, seja no tempo sol, seja no tempo de chuva, seja no tempo de tempestade. Porque o nosso amigo, deixa eu falar uma coisa para você, o nosso amigo jamais vai nos decepcionar. O nosso amigo jamais vai nos deixar só. Ele vai mostrar situações para mim e para você, mas ele não vai deixar só.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha um amor. Eu fiz um pacto de amor até com a minha mãe quando ela estava viva. Eu não sabia que isso estava sendo ligado no mundo espiritual. Por minha mãe não ser uma mulher feliz nos relacionamentos dela, por eu ver a minha mãe apanhando de dia e de noite, um dia eu falei para minha mãe, mãe, nós duas, o amor que eu sinto pela senhora e que a senhora sente por mim, jamais eu vou permitir que alguém interfira nesse amor. Eu amarei, nunca aceitarei a morte. Quando minha mãe fazia umas brincadeirinhas assim, ai filha, contigo que esse sofrimento meu vai acabar quando eu morrer. Eu falei, mas nem a morte eu aceito que ela nos separe, mãe. Eu tinha um amor doentio pela minha mãe, vocês não têm noção. Aonde a minha mãe passava, eu estava ali com o tapete. Eu amo a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Mas eu fiz aliança no mundo das trevas que nós não temos noção. Sem essa pessoa eu não vivo. Se essa pessoa se afastar de mim, se essa pessoa se partir, eu morro se eu viver sem ela. Isso é um pacto, irmão, que a gente fazemos no mundo espiritual. Eu não morri, eu estou viva, graças ao Senhor Jesus. Passei por essa situação e suportei a morte, sabendo que vencedora a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes nós fazemos pacto e não sabemos, falamos e não sabemos, e Jesus vai permitir que nesses pactos nós sejamos provados. Irmão, aliança é só com Jesus. Compromisso e fidelidade é só com Ele, não é com o nosso próximo. É Ele que foi ferido por amor a mim e a você. É Ele que nos chamamos de amigo. Ele chamou de amigo até aquele que ia trair Ele. Nós não aguentamos se ver sofrimento. Nós não aguentamos que as pessoas façam nos sofrer. Mas Jesus, Ele sabia que aquele homem que estava sentado na mesa ia fazer ele sofrer. E Ele falou assim para Judas, Judas, amigo, vá fazer logo o que tem para fazer. Ele não deixou de amar aquele homem. Quantas vezes os nossos sentimentos são magoados, quantas vezes nossos sentimentos, e nós olhamos assim, não sou mais seu amigo. Você não me escuta. Você não presta atenção no que eu estou falando para você de dia e de noite. Jesus deu outro exemplo de amizade para mim. Espero que isso também entre no seu coração. Lucas 7. Lucas 7, versículo 6. Versículo 6. Acharam? Pode ler. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião e os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda tem ninguém digno de ir contigo. Disse, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. Digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão, e o seguia: Digo-vos que não, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para cá, que foram enviados, acharam-se são E voltando para casa, os que foram enviados acharam são e o servo enfermo. O servo que estava enfermo, ele estava são. Amém? O centurião mostrou a amizade para com o seu servo e para com Jesus. Para o seu servo, ele não se preocupou com o que os outros iriam falar dele. Pelo fato de lhe bater na porta,
que é Jesus. O centurião não pensou ou imaginou o que as pessoas iam dizer dele a respeito dele e buscar em Jesus a cura para o servo. O centurião não fez que nem Nicodemos, o grande sábio, o grande homem, o grande mestre, que foi Nicodemos. Nicodemos, ele buscava Jesus de madrugada, mas o centurião não. O centurião foi no meio do povo, foi falar com Jesus e ele não se escondeu. No momento que eu estava ouvindo o Espírito Santo falou para mim: filha, quantas pessoas se escondem dos outros quando vão me buscar? Ou quantas pessoas, nada contra, amém? Põe a Bíblia dentro daquela sacolinha, pior que a sacolinha de plástico, né, irmão? Quando chega na igreja faz um barulho, até desconcentra o pastor. Escondem a sacola, a Bíblia, dentro de uma sacolinha. Vai para a igreja. É sua bolsa, né, meu amor? Desculpa. Vai para a igreja, eu vejo. Isso você vê, eu não vou citar nome de igreja aqui. Mas isso não é porque você tem uma bolsa para colocar sua Bíblia, não é isso. Tem pessoas que, para não mostrar para os outros aí fora que elas são cristãos, que estão buscando a Jesus, elas se escondem. Fazem que nem Nicodemos, colocam as suas barbas escondidinhas, colocam um turbante, uma roupa diferente, e eu vou ter com Jesus. E aí quando as pessoas buscam, falam assim: mas é você que teve ali com Jesus? Eu? Não fui buscar em Jesus. Não tenho nada a ver aqui ser crente. Não, eu sou um crente, mas eu não sou que nem aqueles crentes. E que crente? Eu não sou aquele que se põe ao ridículo. Eu não sou aquele que me humilha. Eu não sou aquele que fico falando alto. Eu não sou aquele que fico nas praças falando de Jesus. Não, eu não sou esse. Eu sou um crente internauta. Só vejo Jesus dentro da minha casa e ainda acesso ele, www.com.jesus.céu. Nessas horas eu busco a Jesus. Nessas horas eu vou ter o meu compromisso com Jesus. Nas caladas das madrugadas. Desculpa, quando me interessa ter um compromisso com Jesus. Esses são os Nicodemos. Quando é interessante para mim ter um compromisso. E aí Jesus dá uma chicotada em Nicodemos. Nicodemos, justo você não sabe o que é nascer de novo? Justo você que conhece as letras, justo você que sabe o que é nascer de novo? Nicodemos, um homem tão sábio, fala: como, Senhor, nascer de novo? Tenho eu que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: não, Nicodemos, o homem nasce do sangue. O homem nasce, da água e do Espírito, Nicodemos. É aqueles que têm compromisso comigo. É aqueles que querem fazer toda a aliança que eu mostrei na terra que tem que ser feita. Tem gente andando com Jesus anos e anos, léguas e léguas, e não tem compromisso com Jesus. Não tem um caráter como Jesus. Por isso que eu vou falar para você. Por isso que eu falo: Henrique, nós somos filhos de Deus, como pastores, para o rebanho temos que ter um caráter. Não igual a Jesus, porque Jesus é o único, mas um caráter digno. É assim que nós temos que sermos como um cristão, irmãos. Eu e você. Que as pessoas vão botar lá: vai mais um crente, mais um Nicodemos. Não, irmão. Não podemos ser igual a Nicodemos. Temos o conhecimento, mas não temos a revelação. Nós temos que ter a revelação. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor essa hora. Eu tenho Jesus porque Jesus me deu. 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 Não, eu tenho Jesus porque Jesus me tirou. Não, eu tenho Jesus porque mesmo tendo ou não tendo, eu adorarei ao Senhor. Acabou. A minha salvação é garantida, meu irmão.
Eu e você vamos ser provados nos meios da situação. É no meio da sua parentela. É no meio dos seus que vocês vão ser provados. E aí cabe a mim e a você dar testemunho ou não. Ou preferimos ser que nem um centurião ou que nem Nicodemos. Muito conhecedor, falamos bonito, se expressamos bonito, fazemos até a cara e biquinho. Garanto propaganda de Jesus, mas não temos o caráter de Jesus. A verdade liberta, irmão. A verdade liberta os filhos de Deus. Uou. Esse homem se expôs. Esse homem era centurião, gente. Esse homem era centurião. Ele tomava conta do exército. E ele foi buscar em Jesus uma palavra. Olha que eu acho tremendo. Uma palavra para o amigo, para o servo. É apenas uma palavra, Jesus. E aí, mais uma vez, estou eu ali e Jesus fala, filha, ele foi buscar uma palavra. E o Espírito Santo mostra para mim, para você, que continuando a leitura, Jesus fala, não, vou eu ter contigo na tua casa. Eu vou na tua casa. Quantos aqui? Né? Ou quantas pessoas ficam, não, você tem que vir na minha casa, porque na minha casa você vai ser a diferença. Quando as pessoas verem você entrando na minha casa, o grande mulher de Deus, o grande homem de Deus entrando na minha casa, vão saber que a autoridade está entrando. Sendo que nós não levamos a palavra para dentro da nossa casa, mas queremos o verbo, que o verbo apareça no portão e que os vizinhos olhem e falem, olha, Jesus está entrando dentro daquela casa. E esse homem centurião fala, Senhor, não precisa ir na minha casa, mas apenas uma palavra, eu quero que o Senhor me diga, porque eu sou homem de ser também autoridade, eu sei o que é ter autoridade e mandar alguém fazer, e esses meus servos têm que fazer porque eu mandei, então eu estou embaixo dessa autoridade, o Senhor é maior do que eu, então apenas uma palavra para que eu possa obedecer. Não precisa ir na minha casa. Se vou entrar em outro versículo, em outra revelação, é lógico que nós vamos ver que a casa do centurião estava de perna para o ar. Mas Jesus, ele fala, não precisa. É uma palavra, porque eu sei o que é ter autoridade. Amém? E o mais interessante que Jesus, o centurião, foi buscar para o amigo dele. O centurião não foi buscar para ele vencer as batalhas, para ele vencer o território, para ele vencer mais uma guerra. Ele foi buscar para aquele amigo. Sabe o que eu vejo que o centurião vê naquele amigo? Gratidão. Gratidão é outra palavra que não pode sair do nosso vocabulário. Eu tenho que ser grata. Sempre com aquele que me abençoou. Foi isso que eu estava falando com o pastor Henrique. Sabe o que significa gratidão? Gratidão é agradecer a Deus pela vida das pessoas que Deus coloca para nos abençoar. Não importa se ela não está mais conosco, não importa se ela não está mais nos amando, mas agradecer a Deus e nunca falar, me ajudou, não me ajuda mais. Obrigado, Senhor, porque aquela pessoa o Senhor colocou na minha vida para me prestar, para fazer algo. Eu sou grato. Gratidão não se paga com dinheiro. Gratidão não se paga puxando o saco. Gratidão se paga agradecendo a Deus. E esse centurião, ele foi grato por aquele servo, e sabendo que no momento de mais necessidade, que aquele homem estava enfermo, um servo, um faxineiro, talvez ele cuidava até das roupas dele para ir para a guerra, talvez ele servia um suco de uva, um vinho para aquele centurião. Eu não sei o que esse servo fazia,
Mas eu sei que esse homem saiu da posição dele de centurião e se colocou numa posição de servo para pedir algo para alguém. Ele fez que nem aquele homem importuno, bateu. Ele bateu, falou, olha, eu vim aqui na humildade, eu sei da sua dificuldade. Ei, eu vou falar uma coisa. Eu sei o que eu estou vendo na minha frente, Jesus. Eu estou vendo a multidão em volta de ti. Eu sei que o Senhor não vai conseguir chegar até a mim por causa da multidão e nem eu vou conseguir chegar a ti por causa da multidão, mas eu quero apenas uma palavra. Libere para mim uma palavra. Não precisa sair da sua rede, não precisa sair da sua cama, aliás, não precisa nem abrir a porta. É apenas uma palavra, Jesus. E aí nós queremos palavras, sinais, revelações, profecia. Vamos no profeta tal, na profetisa tal, vamos na igreja tal, porque ali tem um mover, ali tem um mistério. Aí as pessoas entregam os mistérios, entregam o mover, e fica assim. E agora? Não aconteceu. Ah, aquele homem não era homem de Deus, aquela mulher não era mulher de Deus. Aí começa a nova etapa. Busca outro profeta, busca outra revelação, busca outra igreja, busca outro lugar. E aí continuamos. Não damos ouvido à palavra que sai da boca de Deus. E aí será que o problema é a palavra ou sou eu? Ou sou eu que não consigo entender a palavra de Deus? Entendo aquilo que me interessa. Aquilo que me apraz ao meu coração. Somos Nicodemos. Nicodemos não entendia a palavra. Como diz um capítulo. Eu entendo o que Deus está querendo falar comigo. Eu estou entendendo. Nessa noite eu estou entendendo. E eu não estou falando com duras palavras, não. Essa palavra é de amiga, de amigo, com amor aqui. Embaixo da unção. Vocês não têm ideia o quanto o diabo quer roubar de vocês a palavra de Deus. O quanto o diabo manipula na minha vida, ou na vida do Henrique, para que eu chegue aqui e não pregue a palavra de Deus, mas traga uma revelação, traga um sonho, traga uma profecia que venha acontecer na sua vida hoje. E eu luto contra isso. Não, é a palavra. É a palavra, eu quero viver a palavra, eu quero viver a palavra. Temos que ser grato. Sabe para quem a gente tem que ser grato? Eu vou perguntar para o Kleber, tudo bem? Vocês não ficam com ciúmes, amigos? Por que, Kleber? Zacarias. O que estava escrito em Zacarias? As feridas. Que feridas são essas? Essas feridas foi que eu fui fazer na casa dos meus amigos. Temos que ser gratos a Jesus. Nós muitas vezes queremos ser gratos a Jesus por muitas coisas e não olhamos para as feridas, que é a mão dele. Não conseguimos olhar para ele aí e falar, ai, Jesus me esqueceu de mim aqui nesse fim de mundo. Jesus me esqueceu aqui nesse lugar tal, Jesus esqueceu, Jesus esqueceu, acho que você que está esquecendo o que Jesus fez por mim e por você. Voltando ao centurião. E ele foi até Jesus, pediu apenas uma palavra, para que eu possa ir até o meu servo, o meu amigo, para ser curado. O centurião bateu na porta do amigo. E o amigo atendeu a sua necessidade. Para com o outro amigo. Aqui então é um servo, um centurião e Jesus. Aqui é um amigo enfermo. Aqui é um amigo que vai em busca do outro amigo. Jesus disse, Lucas 7, versículo 9. É o mesmo lugar. Lucas 7, versículo 9. Lá no finalzinho. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que
nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram e enviados acharam são e o servo enfermo. Jesus disse: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Traduzindo, vocês conseguem entender o que eu entendi? Não complico a mentinha de vocês, não. Porque vocês são inteligentes, não são Nicodemos. Vocês têm o dom da revelação. Traduzindo, eu falei: Senhor, isso aqui é muito forte, eu não vou escrever isso. Ele falou: escreve porque eu garanto. Porque a palavra do Senhor lá em Apocalipse fala assim: quem acrescentar na palavra de Deus um tio, será anátema, será amaldiçoado. Eu tenho um temor tão grande de acrescentar qualquer coisa. O Senhor falou para mim: escreve porque eu garanto. Eu falei: então tá, eu vou escrever. A tradução dessa passagem que Jesus falou: e vos digo que não vi em Israel tanta fé, e ele olhando para os discípulos: nunca vi um homem de tanta fé aqui, olha só o tamanho da fé desse camarada. Jesus vira: então vá, porque o teu servo está curado. Jesus se maravilhou, a palavra nos diz que Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Aí eu pergunto para você: qual foi o tamanho da fé desse homem, do centurião? Valdirene, você que leu. Qual foi o tamanho da fé? O que ele falou para mexer no coração de Deus? Apenas uma palavra. Não precisa entrar na minha casa. Não precisa pôr a mão no meu servo. Eu não preciso ver. Eu apenas preciso de uma palavra sua, Jesus. Jesus se maravilhou e falou: vocês estão ouvindo, discípulo? Vocês estão ouvindo? Meus discípulos, que estão comigo há tanto tempo. Esse homem está apenas pedindo uma palavra. Enquanto eu estou andando convosco há tanto tempo, tenho feito multiplicação dos pães, eu tenho feito a multiplicação dos peixes, eu tenho feito a água se transformar em vinho. Enquanto eu tenho feito paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, leproso ser curado, homens lutarem a vida, e esse homem está apenas pedindo uma palavra. Jesus se maravilhou. Jesus se maravilhou. Jesus se maravilha quando nós cremos apenas uma palavra. Jesus, eu vim nessa noite importunar o Senhor por uma situação na minha vida. Talvez é a falta de fé, a falta de crer na palavra, não é na falta de ter. Como eu falei para o Henrique, ter, qualquer um e você hoje, irmão, levantando 5 horas da manhã tem. Você pegando 3, 4 serviços, trabalhando direto, você tem coisas materiais. Mas eu quero as coisas maravilhadas de Deus. Eu não quero poder que no momento de provações eu ser provada e continuar acreditando na palavra de Deus. Eu quero saber que mesmo não tendo nada, eu vou continuar buscando a face do meu Senhor. Em momentos que o mundo estão jogando pedra em mim, em momentos que pessoas estão me caluniando, eu olhar para Jesus: Senhor, eu não estou me preocupando. Eu estou pregando isso, é porque ou eu vou viver, ou eu já vivi. Eu não vou falar nada para você. Eu quero ver se no momento de percas eu vou estar dando glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mesmo sofrendo, doendo, uma dor de parto, dói, Jesus, dói. Mas a palavra me diz que eu não posso. O Senhor está acima de tudo e de todos. Eu tenho que amar a Ti, olhar para Ti. Eu já sofri falta de amigos. Eu já sofri faltas de amigas. Foi uma coisa que Jesus teve que me tratar no começo desse ministério. Eu já falei isso para vocês.
Quando vocês chegaram, eu acolhi vocês e falei, amigas, eu tenho agora uma família. Vocês são as minhas famílias. Eu sofri. E o Senhor sentou na minha sala e falou, filha, agora eu vou começar a tirar suas amigas. Eu chorei. Jesus não faz isso comigo. Eu demorei tanto para ter amigas fiéis comigo, amigas que estão por que derem vier. Pois agora vai ser só eu e você. E eu quero ver se você continua dizendo de mim. Jesus tirou. Tive decepções. Tive falsos testemunhos. Tive palavras que eu disse que eu não disse. E começou aquele... E aí eu passei por aquele mar, por aquele oceano. Senhor, eu estou me afogando porque fulano está indo, ciclano está deixando. Senhor. E ele falou assim, vem cá, amiga. É com você e comigo. Ei, é você e Jesus agora. Amigo, amiga. Ei, já falei para você que você vai ser provada aonde você não fala que suporta. Aonde você tem necessidade. É aí que eu e você vamos ser provados, meu irmão. Não tem medo da aprovação, não. Tenha medo se você não vai passar por ela. Que aí vamos ser provados de novo. E assim vai indo. E aí Jesus veio e mostrou que era sem Ele e sem a amizade dele que eu não suportaria viver. Talvez Jesus hoje está falando com você. De repente você tem algo que você deve estar falando, Senhor, sem isso eu não suporto viver. Ele vai mostrar para você que você suporta viver. Você suporta sim. Você não suporta viver sem mim. Uma pessoa sem Deus é um caco. Sabe que Deus tratou? Não é tratou de não, é tratou. Ou vai tratar no seu coração, é o seu sentimento. Eu vou dar uma receita para você para fazer um bom recheio de chocolate, para depois ter espinha. Amigo, amiga, vai acontecer muitas coisas comigo e com você nessa jornada de ministério, nessa jornada de cristã. Cuida do seu coração. Não deixe o seu coração receber palavras de peso ou você se entristecer e permanecer entristecendo com essa situação. Vamos falar que você é feio ou feia. Só depende de você querer aceitar se você é feio ou feia. Como assim? Se você está preocupado com a opinião do seu próximo perante a você, é porque a opinião do próximo vale mais do que a opinião de Jesus para a sua vida. Jesus fala que você é linda. Jesus fala que você é lindo. E por que você está se preocupando com o que os outros estão falando? Entendeu? Pessoas vão vir com aquela seta, aquele cerdo, ou aquela ponte aguda de veneno para tacar bem no alvo que é o seu coração. Eu comprei aquele negócio mó barato. Eu fico ali jogando, nunca acerto o alvo, né? Cai, mas eu fico ali. Aí o Senhor fala, assim são os como é que chama? Fardos, ele vai no alvo, ele vai logo no seu coração. E ele não pensa ou separa pessoas que você já sabe que vai falar isso de você. Ele escolhe são as pessoas que você menos espera, que está próximo de você, que diz que te ama, que te adora. Que te adorar não, adorar somente o Senhor nosso Deus, amém? Mas são pessoas que a gente menos espera. Você vai ter uns 5 minutos que o inimigo vai vir, vai usar a boca dele, vai usar a boca dela, com palavra ou com um olhar que... Cara, eu não esperava isso. Aí o seu coração vai entrar uma setinha. Não precisa de um negócio grande não. Aí entra. Abriu o seu coração. Começou a entrar, aí você guarda uma palavrinha. Daqui a pouco você vai guardar outra palavrinha. E ali o diabo já vai trabalhando no território. Coração é desse lado ou desse? Esquerdo. Esse é esquerdo, esse é o direito. É isso aí.
Tô tirando carta, tá? Tá demorando, mas... Aí vem... Magoa aqui... Aí você não vai lá para Jesus, aí Jesus, o Espírito Santo vem, mas filho, ó, deixa eu tratar isso aqui. Não, porque está doendo demais, isso está demais. Aí vem a amargura. A amargura é muito ruim. Fulano falou, e você vai guardando. Quando você vê, você é um poço amargo. São pessoas amargas. Pessoas que não querem mais perdoar, porque Satanás já fez a cama dele, já deitou, e aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é tão Espírito Santo. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão... nos surpreende. Aí a gente fica a semana inteira remoendo aquilo, né? Parece aquela mulher fazendo aquela comida amarga, né? E reclama aí, não vou perdoar porque... Aí o Senhor fala, me dê 1001 razão para você perdoar. O Senhor quer? Então toma, essa. E o Satanás ainda vem acrescentando, e essa também. E você está lá, discutindo com o Espírito Santo porque você não vai perdoar. E a panela está sendo preparada. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz o seguinte, ele sai. Eu percebi isso. Ele está ali, falando. Mas eu te dou 1000 motivos para você permanecer. Não. Eu não quero mais permanecer porque assim não dá. Então tá bom. Aí eu vi que ele não insiste. Aí ele pega a ferramenta dele, que é a palavra, e se retira. Se retira do ambiente. Tem pessoas aqui que já passou por isso. E se você não passou, vai passar. Toma cuidado que Deus já está o Espírito Santo já está te orientando. E aí o Espírito Santo pega a ferramenta dele, que é a palavra de Deus, sai e deixa você e os demônios. Aí, meu irmão, é treva. É treva. Você não quer saber mais da luz da palavra. Você não quer saber mais para louvar a Deus. Até o louvor começa a te incomodar. Você não quer saber nem de abrir uma palavra, nem tirar sorte, como muitos. O centurião pelo menos falou uma palavra, né? Tem aqueles que vão logo na caixinha, né? Uma palavra essa, por favor. Aí, essa palavra é essa, e não põe crédito. É apenas uma palavra, mas eles não. Aí Satanás começa a armar o território. E ele vai ganhando espaço. E você está nas trevas. Você pode levantar de manhã, escovar seus dentes, ir trabalhar, mas você anda em trevas. Porque você não quer as coisas de Deus. Você não quer liberar perdão. Até para aquele que te fez ofendeu. Você não quer. Você vai se justificar de todas as maneiras com Deus. E aí você está fazendo assim para o reino de Deus. Eu estou em treva. E eu vou falar uma coisa para você. As trevas é horrível. Para quem já conheceu a luz, alguém já passou por essa situação ou só foi eu? Obrigado. Levanta a mão então. Quem mais? Quem dá mais? Quem andou em trevas quando estava na luz? Então tá. O que é andar em trevas, irmão? É quando você se entristece com algo e depois você não quer nada com Deus. Que nem a irmã Luciana falou aqui sábado passado. Eu tinha que levantar da cama. Eu tinha que trabalhar. Mas teve um dia que eu falei, não quero mais, não vou mais para a igreja. Não quero ir mais. Alguém ouviu o testemunho dela? Se vocês quiserem, acessa www.pom.br, tá lá. Não, o Henrique não deu tempo de fazer isso ainda. Tadinho, tá tão cheio de coisa. Mas ela teve um dia de trevas. Eu já tive o meu dia de trevas. Dia de trevas é horrível, irmãos. Não é ruim, Lu? Não é ruim? Não é ruim, irmã? E o Espírito Santo nos chamando. Vem aqui. Não vai mais para o escuro, não. Porque ele sabe, quanto mais nós vamos se aprofundando nas trevas, é pior. E é aquilo que os nossos olhos não viram. E não chegou ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Nós temos que... como entender o mistério de Deus? O mistério de Deus não se entende. O mistério de Deus se recebe e vai viver nos mistérios de Deus, que é melhor do que os nossos mistérios.
Pai, nessa noite, se tem alguém aqui que vai passar por algum tipo de provação ou de trevas, pedimos a Ti a Tua luz, Espírito Santo. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Jesus. Pai, e nós que já passamos por elas, não podemos dizer que não vamos passar mais, porque o Senhor pertence o dia, do Senhor pertence o amanhã. Mas, como nós já tivemos testemunho, como também já vivemos, pedimos a Ti, Pai. Obrigado pela Sua luz. Hoje, nós conseguimos compreender aquela palavra que se diz: e a luz veio para aqueles que estavam em trevas. Então o Senhor não só falou numa nação ou num povo, o Senhor também estava se referindo a nós, aqueles que andavam em trevas, que não tinham mais alegria, prazer em viver. E hoje nós temos prazer em vida. Nós sabemos que o Senhor é vida, e vida em abundância, Pai. Por isso, exala em nós o rio de águas vivas. Exala em nós, Senhor, enche-nos de alegria. E sabemos, Pai, que não importa a mão de um pastor de autoridade, sabemos que vamos receber da Tua parte, porque foi assim que os apóstolos fizeram, Senhor. Os apóstolos impôs a mão, Ele não ordenou o Espírito Santo, Ele apenas levantou as mãos às cabeças, impôs a mão e falou que sejam cheios do Espírito Santo. Por isso, Pai, que como os pastores, sacerdotes, por isso como ministros do Teu corpo, nós não podemos estar em treva, porque quando nós levantarmos as nossas mãos, nós temos que sair de nós, radiar a luz da Tua palavra, a luz da Tua vida, a luz, Senhor, para que nós venhamos alcançar, através do Espírito Santo de Deus, a vida, para que venha distribuir. E se tem alguém aqui hoje que está com a tristeza profunda, se tem alguém que hoje, Senhor, que está sendo corrompido por Satanás, com as suas mentiras, com as suas trevas, Pai, nós declaramos agora, dê o seu grito de guerra, dê o seu grito de guerra e declare: chega! Eu não quero mais viver a treva, eu quero viver a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Eu quero ter paz, sabendo que terei aprovações, mas em Cristo serei vencedora. Eu quero habitar na paz, eu quero viver em paz, em nome de Jesus. Aleluias! Traduzindo aquilo que estava falando há meia hora atrás, Jesus disse assim para os discípulos, tá vendo? Sabe o que significa isso? Ouvindo Jesus isso, se maravilhou-se dele, e voltou-se os discípulos, a multidão que os seguia. Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé no centurião. O Espírito Santo hoje traduzindo isso para mim, digo que nem em Israel achei um amigo como este. Digo, andei em Jerusalém, andei em Israel, andei pelas Palestinas, mas nunca vi um amigo como esse. Ele não anda comigo, discípulo, mas valoriza a minha autoridade. Será que para valorizar a autoridade de Deus ou de Jesus, nós temos que sermos igual a Ele? Não. Porque Satanás quis ser parecido a Deus e caiu como um raio. O próprio Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio. Jesus fala isso. Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio. Porque ele quis ser parecido, igual a Deus.
E esse homem centurião, ele falou para Jesus: eu sei o que é o significado de uma palavra, de uma autoridade, Senhor. Por isso eu venho aqui. É apenas uma palavra que eu peço ao Senhor. Apenas uma. Eu vim por causa de um amigo. E eu estou indo por causa de ti. Porque tu és meu amigo. Jesus olha para aquele homem, traduz isso para ele. Eu vejo em ti, centurião, um amigo. Eu vejo em ti alguém que eu possa confiar. Alguém que eu possa dar uma ordem e você acatar essa ordem. Jesus falou apenas para ele: vá, 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 vá. Eu não sei quantos dias demorou para ele chegar na casa dele. De repente ele morava ali na região. De repente ele demorava 1 hora, 2 horas, ou 3 dias, eu não sei. Mas quando ele saiu de perto de Jesus, que talvez era distância, como nós falamos, não precisa vir aqui não, Jesus não precisa ir na minha casa não. Eu sei o tamanho das dificuldades ou da multidão que o Senhor tem que atravessar para falar comigo. Não precisa, fale daí mesmo. Quantas vezes Deus está falando conosco, daqui ou daí, e nós não conseguimos ouvir, ouvimos, mas não entendemos. Ouvimos, não guardamos e não colocamos em prática. Tiago 4. Eu já vou encerrar, tá bom? Amigos de Deus. Tiago 4. Acharam o Tiago? Tiago 4, 4. Leia bem alto, quem for ler, por favor, hein? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluias! Que palavra forte! Eu estou procurando aqui para quebrar. Achei Tiago. Tiago 4, 4. Como é, irmã? Fechou? Desculpa, pode ir. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para que eu possa ser amigo de Deus, eu tenho que me aproximar do mundo? Para que eu possa ser amigo de Deus, eu tenho que me afastar do mundo e me aproximarmos para quem? Para Deus. Se eu me aproximo do mundo, fico no mundo, eu posso dizer que eu tenho um amigo? Não podemos. Se eu continuo com as mesmas atitudes que eu era do mundo e falando que estou em Cristo Jesus, posso eu dizer com as mesmas atitudes que eu agia no mundo que sou amigo de Deus? Temos que mudar nossas atitudes. Temos que mudar o nosso caráter. Temos que agirmos conforme o que Jesus agiria. Como Jesus agiria? Faça essa pergunta para você. Se hoje aparecer uma prostituta, como o Senhor diz aí, prostituto, prostituta. Se aparecer uma prostituta, uma mulher ou um homem na tua frente, te convidando para andar conforme o percurso deste mundo, e aí, você fala, sou amigo de Deus, mas eu vou ficar aqui, agir dessa maneira, fazer dessa maneira. Isso não é ser amigo de Deus. Isso não é ter amizade com Deus. E aí depois fala assim, não, eu e Deus estamos assim, ó. Não, não está assim. Sinto muito te dizer que você não está assim. Você está assim como diz aquele quadro lá da casa do inimigo. Você está assim é com Lúcifer, você está assim com Satanás. Você está entendendo?
Não podemos ser. Não podemos ser amigo do mundo, dizendo que somos amigos de Deus. É a mesma coisa da palavra que diz lá em Mateus. A palavra que diz em Mateus. A palavra que diz em Mateus diz assim: como podeis dividir entre Deus e a Mamon? Como podeis andar com Deus dois senhores? Não tem como. Ou bem você vai alegrar um e entristecer o outro. Agora eu te falo qual é o que sai alegre. É Mamon. Porque Mamon não tem problema nenhum em dividir a glória dele com Deus. Ele não se sente nem momento ofendido. Comigo não tem problema, eu divido você com Deus. Durante a semana você é meu, e final de semana você é de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus. Não tem! Não tem isso! Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você serve ao mundo, ou você não serve ao mundo. Vamos falar quem está à porta? Os vizinhos foram até os outros vizinhos? Estamos encerrando, amém, gente? Mensagem muito boa, mas porém muito amigo. Muita amiga. E só quem é amigo que fala a verdade. Você pensa que é fácil? Dói em mim falar. Você está errado. Você agiu errado. Não é dessa maneira. Dói em mim. Dói ao ponto em mim que eu não consigo. É só Jesus para vir e falar: não, filha, você foi usada pelo Espírito Santo. Mas para falar daquele jeito, Senhor, para falar daquele jeito. Tem gente que tem que falar com autoridade. Tem que pessoas que apenas uma palavra você já falou: você está errado. Não, estou certo, tudo bem, já vou consertar o meu erro, é aqui mesmo. Mas tem pessoas que tem que receber. É assim, 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 assim. E é difícil. Abramos em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 20. Eu quero saber se você tem a coragem. Irmã Diva, leia Apocalipse 3, 20, com essa voz bem alta. Que Jesus quer ouvir sua voz hoje, vaso. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ai, que lindo. Eu só vou ler mais uma vez aqui para ficar, tá, irmã? Gravado aqui. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Amém! Agora pergunto eu para você, na mensagem que nós lemos lá no começo, do amigo, aquele que foi à porta, aquele que bateu, aquele que pediu abrigo, aquele que foi pedir alimento. Tudo a ver com Jesus. Quando você vai bater na porta certa, com a pessoa certa, vou te falar uma coisa, meu irmão, você não vai sair com a sua mão vazia, e você não vai ficar lá batendo ao pé, sabe, irmão, e você vai desistir, porque eu conhecendo Jesus que eu conheço, e você também, você vai bater, e ele vai falar assim: eis-me aqui. O que você quer? Entra, vem cear comigo. Quem você quer mais que eu dou alimento para fulano? Mas leva o banquete todo. Não, peraí, eu vou chamar os meus servos para servir aqueles que você necessita. Eu passei uma experiência tão tremenda, que as minhas lágrimas caíam, e eu não entendia: Senhor, eu não estou entendendo. Aí o Senhor falou assim para mim: filha, você já leu aquela passagem em Mateus
Mateus, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, e o Senhor foi enviado ao deserto para ser tentado por Satanás. Eu falei, conheço? Ele falou, então, depois que Jesus venceu, o que aconteceu? Os anjos do Senhor veio servir, e você já pregou isso? Com certeza, é o que vai acontecer com você. Você tem que vencer para que os anjos venham te servir. Sem vencer o tentador, você não tem as bênçãos de Deus, meu irmão. Se você não vence o tentador da sua alma, se você não vence o diabo que te atenta de dia e de noite, com a ganância do coração dele, você não vai conseguir ver a glória de Deus. Você não vai conseguir ver os anjos de Deus te servindo. Tem que passar para poder colher as bênçãos de Deus. E não vem falar justo eu, que sou o menor entre os meus irmãos. O Senhor só escolheu menores para capacitar para ser gente grande. Como diz aí fora, para ser peixão de Deus. Amém? Quem tem fome? Eu tô Quem não? Você falou? Não entendi. Você falou muito rápido. Amém. Não só isso mesmo. Amém. Então vamos lá, para a gente encerrar. É muito legal, Jesus. Que legal. O que eu fiz aqui? Ou está em Lucas ou em Mateus aqui, tá? Procura aí Mateus 6:33 ou Lucas 6:33. Um procura em Mateus e outro procura em Lucas. Eita! Deixa eu ver. Lucas 6:33. O reino de Deus. Então é Lucas. Lucas, se quiser vir, aos que vos fazem o bem, ou é a nossa recompensa, até os pecadores sabem. 6:33. Ai, meu Deus. Lucas ou Mateus? Você leu aí? Lucas. Peraí, gente. Aí já começou a entrar uma atmosfera lá em casa, que aí eu já fechei o caderno e já fui resolver uma situação e vou agora para João 6:33. Vamos lá, só não guardei o livro. Nós vamos achar, tá aqui, foi aqui, tá aqui que eu tirei. Isso, João 33. João 6:33. Vamos lá, meu irmão, que você leu? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus jamais vai deixar de dar pão, alimento, abrigo, segurança para nós. Mas desde que nós vamos bater na porta certa, como o irmão leu, buscai primeiro o reino de Deus, que é Mateus 6, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro eu tenho que buscar aonde? Na porta de Jesus. Como aquele homem fez, ele foi buscar na porta do amigo, ele não foi buscar na porta do vizinho. Eu não conheço os vizinhos daqui, eu sei quem é um vizinho daqui do lado, que se eu pedir algum favor, porque nós somos amigos há tanto tempo, ele pode ceder. Daqui eu não conheço, daqui eu não conheço. Eu sei que eu for buscar aqui, ele vai me ceder, porque somos amigos. Somos amigos. Então, Jesus é o nosso amigo. É Jesus que é o nosso amigo. Nós temos que buscar em Jesus. Eu sei que eu vou buscar em Jesus. Eu vou bater na porta com todos os problemas que estão ali, com todas as necessidades que estão em volta ali, porque Jesus conhece. Tem certos obstáculos. Deixa eu falar uma coisa. Tem certas regras do mundo espiritual que nem Jesus pode ultrapassar, porque são regras dadas por Deus. E ninguém melhor do que Jesus quer chegar até a mim e a você e falar, vem aqui, dá sua mãozinha,
Fica comigo, eu vou te dar pão, água, alimento. Mas Jesus diz para mim que tem que ter regras. Todo aquele que declarar o nome de Jesus, se batizar e crer em mim, fará obras maiores. Essas são as regras que Jesus impõe para os filhos de Deus. Essa é a porta. Essa é a porta. Essa é a porta. Quem não entendeu a palavra de Deus, quem não conseguir compreender essa mensagem tão simples, tão eficaz, eu tenho um amigo, o nome dele é Jesus. Eu posso perder meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, meu emprego, posso perder tudo, mas eu sei que uma coisa eu nunca vou perder na minha vida, é Jesus. Agora eu pergunto para você, será que você consegue sobreviver só com Jesus? É só lá dentro, irmão, quando diz o outro. Só quando nós estiver lá dentro, vamos saber. Eu sei das dificuldades que eu tinha. E com Jesus eu entendi que eu posso viver sem isso. Sem Jesus nós podemos viver sem aquilo. Só lá dentro, no momento no momento da provação. É que nem aqueles 3 camaradas que foram na fornalha. Eles não sabiam o que eles iam enfrentar. Mas eu não me curvo aos postos ídolos. Eu não vou me curvar a Deus de Baal. Eu não vou me curvar a Nabucodonosor. E aí o que vai acontecer? Vamos para a fornalha. Vamos morrer. Não importa, mas o importante é que nós adoremos somente ao Senhor nosso Deus. Eu coloquei, foi 3 homens. O que acontece que tem 4 homens na fornalha e um ainda passeia no meio? Irmão, é só no fogo, é só no momento que você está passando, você vai entender o mistério que Deus tem na tua vida. No momento, Jesus, por que isso? Jesus, eu quero compreender o porquê isso. Por que isso, Jesus? Por que isso está me assolando? Por que isso está me envergonhando? Por que isso está vindo ao meu oprório? Por que isso vem na minha vergonha? Por quê? Jesus vai falar. Vai lembrar do dia e da hora que você falou. Se você vive ou não vive sem Ele. Amém? Amém. Quem gostou da mensagem, dá glória a Deus, a Jesus. Aleluia! Dê amém essa noite, Senhor. Tá com fome? Come a palavra. Eu gostaria que agora vocês, momento de louvor ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com toda a força do nosso coração, para a gente encerrar com chave de ouro. Posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Posso ouvir a sua voz. Quem aqui sentiu como uma criança? Eu me senti. Vem. Vamos fazer uma mímica aqui? Olha, como você vai olhar nos olhos de Deus? Você vai olhar nos olhos de Deus, amém? Ai, Deus, o que mais? Você vai se lançar nos braços de Deus essa noite. Se você tem algum problema, irmã, o Senhor está falando para você bater na porta dele, tá bom? Não vai bater na porta do caluniador, não. O caluniador só vai colocar uma dificuldade para você, para chegar perto de Deus. Bate na porta de Deus, como diz um louvor, bate na porta do céu, pede para Deus te restaurar, te purificar e que você venha sair dessa situação melhor do que você entrou, capacitado. Faz assim,
Você é uma criança de Deus. Assim como Deus está segurando, como esse pai está segurando essa criança, mas assim como Deus segura, ou como o pai segura a criança, Deus está te segurando desse jeito no colo dele. E quando ele te pega, te lança no céu, ele olha para dentro dos teus olhos, e quando você olha para dentro dos olhos de Deus, você tem segurança. Vou te falar uma coisa, e Deus está mandando falar isso para alguém aqui, eu não sei para quem é. Nem tudo está perdido, tá? Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus faz, é tudo para o propósito dele. Quando você aceitou Jesus, você falou bem claro, seja feita a tua vontade, não mais a minha. Então você tenha certeza que a vontade de Deus está sendo perfeita e agradável perante as coisas dele. Amém? Vamos encerrar o culto, que tem gente de longe. Amém, Sofia, você veio hoje, Sofia. Amém. Amém? Então tá. Quer encerrar? Você quer? Amém. Pastor Henrique, espero que não venha chegar na segunda vigília. Rapaz, foi bom lá em cima hoje? Foi bom aqui embaixo também? Amém. Ah lá, ele não me escutou não. Mas eu tô querendo pirulito. Eu falei, tá bom, você vai ter um pirulito. Você espera. Esperou só a gente descer. Amém? Hoje lá em cima foi muito bom, porque saibam vocês, eles estão sabendo discernir o que é madeira, o que é ferro, o que é vidro. Eles não se deixam se enganar não. E eu creio que eu estou aprendendo demais com eles. Amém? Só falaram assim, o culto lá embaixo ainda não acabou, estou escutando a pastora Alexandre. E eles colocam, o Lucas põe o ouvido no chão assim, ó, peraí que eu vou ouvir. É verdade, não é, Lucas? Olha lá a cara dele. Todo culto ele faz isso. Ainda não acabou, peraí. Foi muito legal. Oramos pela Sofia que está um pouquinho enferma. Você que está enfermo, saiba você que a cura chegou. Amém? Foi estabelecido. O Senhor está no lugar. Papai do céu, eu creio que aqui, como lá, como no mesmo ambiente espiritual que nós nos encontramos, o Senhor operou maravilhas e prodígios. Creio, Senhor, que através do Teu Espírito Santo vamos sair daqui renovados e renovadas. Creio também que recebemos a porção e orientação do Teu Santo Espírito para os dias maus, sabendo suportarmos uns aos outros e dando graça ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, por tudo que temos recebido e por tudo que hemos ainda a adquirir. Portanto, Senhor, te damos graças, louvamos o Teu santo nome, bendiremos a Ti em todas as situações e circunstâncias. Obrigado, Jesus, por mais uma vez a Tua fidelidade ter sido palpável nesse lugar. Em nome de Jesus te entregamos todo louvor, toda adoração, toda ação de graças, somente a Ti, Jesus, que é digno de honra, digno de louvor e digno de adoração. Amém? Amém.